Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Direito do Consumidor. Agora vamos falar sobre os canais possíveis para a reclamação e os tipos de ações. Dando sequência aqui à nossa aula, vamos iniciar pelos canais possíveis para a reclamação. Caso o consumidor se sinta lesado, poderá recorrer junto aos PROCONs, defensorias públicas e em plataformas como consumidor.gov e Reclame Aqui. Tipos de ações. O tipo de ação ele vai depender muito do direito envolvido, podendo ser movida ação individual, que é pelo próprio consumidor, ou ação coletiva para proteger interesses de um grupo ou de toda a sociedade, envolvendo direitos difusos, direitos coletivos stricto sensu e direitos individuais homogêneos. Os direitos difusos, eles são transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Um exemplo aqui é uma publicidade que foi vinculada nacionalmente. Direitos coletivos são transindividuais, de natureza indivisível e de que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com uma parte contrária por uma relação jurídica base. Um exemplo, alunos de determinada universidade prejudicados por cláusula contratual abusiva. Então, o que você precisa gravar aqui sobre os direitos coletivos, que eles são transindividuais, de natureza indivisível e tem aqui um grupo de pessoas, Ao contrário do direito difuso, que são pessoas indeterminadas, aqui você vai ter um grupo, uma classe ligada entre si, precisa ter uma relação jurídica entre elas. Direitos individuais homogêneos são aqueles de interesse ou direitos individuais que têm origem comum. Exemplo, consumidores cobrados indevidamente pela mesma empresa. Então, aqui, o que você precisa gravar é que vai ser direitos individuais, e que tem uma origem comum. Legitimidade para ação podem ser propostas pelo Ministério Público, Defensoria Pública, PROCONs ou associações de consumidores. Então, vamos lá, a definição dos principais canais de reclamação aqui. PROCONs, órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor. Defensorias públicas prestam assistência jurídica gratuita aos consumidores hipossuficientes. Consumidor.gov é uma plataforma pública para solução consensual de conflitos. O Reclame Aqui é uma plataforma privada de reclamações e faz avaliação de empresas. Aqui, pessoal, o Reclame Aqui ele é muito utilizado até como norte antes de você fazer uma compra num site. Se você acha que o site tem uma origem duvidosa, é importante consultar antes se tem reclamações, se está bem avaliada a empresa, Ele é utilizado como um parâmetro. Dicas de concurso. A banca costuma diferenciar órgãos públicos, que é o PROCON, Defensoria e Consumidor.gov, de plataforma privada, que é o Reclame Aqui, ok? Dando sequência aqui, vamos ver os pontos de atenção para a sua prova. Canais de reclamação. PROCON é um órgão administrativo de defesa do consumidor. A Defensoria Pública é uma assistência jurídica gratuita. O Consumidor.gov é uma plataforma pública de solução de conflitos. E Reclame Aqui é uma plataforma privada sem poder de decisão. Direitos coletivos, cuidado com as diferenças. Vamos ver aqui quais são. Direitos difusos. Precisa os titulares serem indeterminados. Eu não consigo saber quem exatamente é. Não é um grupo de pessoas fechado. São pessoas indeterminadas, Ligação por circunstâncias de fato. A natureza é indivisível. Palavra-chave aqui são pessoas indeterminadas. Coletivos stricto sensu. Está ligado a um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas determináveis. Eu sei quem são.
né? Lembra do exemplo da universidade. É um grupo ali de pessoas que estão sendo lesadas por conta de um contrato. Ligação por uma relação jurídica base, né? E natureza indivisível. Palavra-chave, precisa ter uma relação jurídica. Direitos individuais homogêneos. São direitos individuais. Precisa ter uma origem comum. Podem ser defendidos coletivamente. Palavra-chave, origem comum. Tá bom? Iniciando as questões para você treinar. Às vezes você fica ali na dúvida do que tem uma palavrinha ali que a gente fala, será que eu não lembro se é aquilo ou não. Então fique atento, porque na prova eles te pegam pelo que você não lembra, né? Confundem uma coisa com outra coisa, é uma loucura. Então, você pode aqui eliminar algumas coisas pelo seu conhecimento sobre o conceito que está na lei, sobre os exemplos que você tem na cabeça muito claros e sobre as palavrinhas que você pode eliminar de cara, tá bom? A bancada aqui da Sebrasp. Os direitos difusos são direitos transindividuais, ok. De natureza indivisível, também, ok. Cujos titulares são pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. É isso mesmo, né? Tá certo. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, os direitos difusos possuem 3 características essenciais: natureza transindividual, indivisibilidade do objeto e titularidade por pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. Exemplo clássico é a publicidade enganosa veiculada para toda a sociedade. Questão de número 2. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente os direitos coletivos em sentido estrito. Direitos individuais que possuem origem comum? Não. Direitos transindividuais de natureza divisível, pertencentes a pessoas determinadas? Também parece que não, né? Alternativa C. Direitos transindividuais indivisíveis de titularidade de grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com parte contrária por uma relação jurídica base. Essa aqui está aparecendo mais aqui, que é a resposta certa. D. Direitos pertencentes a pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato? Não, né? Aqui a alternativa é a alternativa C. A alternativa C, ela reproduz corretamente o conceito legal de direitos coletivos em sentido estrito. A letra A são direitos individuais homogêneos e a letra D, aos direitos difusos. Seguindo aqui, quem é legitimado para propor ação coletiva na defesa dos consumidores? Ministério Público, Defensoria Pública, PROCONs e associações de consumidores? É isso aí, aqui me parece que está completo, né, o conceito aqui, mas vamos seguir aqui para a gente aprender como que faz para limitar as questões que não tem nada a ver. B, Ministério Público, Consumidor e Reclame Aqui. Primeira coisa aqui que você elimina. Ministério Público tem legitimidade? Tem. As plataformas consumidor.gov e Reclame Aqui tem legitimidade? Não tem legitimidade. Então, essa está extremamente incorreta. Alternativa C, apenas o Ministério Público e Defensoria Pública. Lembra do apenas? Esse apenas já faz você questionar se a alternativa está incorreta. E aqui, né, pelo conhecimento básico que você tem, você percebe que a alternativa está incompleta. Então, não é. D, Ministério Público, Reclame Aqui e associações empresariais? Não, né? Reclame Aqui, como eu falei, é privado, então não tem legitimidade para propor ação. Então, a alternativa correta é a alternativa A.
ok? A legitimidade para a defesa coletiva dos consumidores é atribuída ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos PROCONs e às associações de consumidores. Plataformas como Reclame Aqui e Consumidor.gov não possuem legitimidade processual para ajuizar ações coletivas, ok? Isso aqui eu já tinha esclarecido, né? Vamos dar sequência aqui. Última questão, VUNESP. Diversos consumidores foram cobrados indevidamente pela mesma empresa de telefonia em razão de erro no sistema de faturamento. Nessa situação, a tutela coletiva envolve direitos difusos? Não, né? Não, porque aqui você percebe que não é indeterminável. Direitos coletivos em sentido estrito? Também não, né? Também não, porque aqui não é um grupo de pessoas, né? Não dá, aqui não é, tá? A alternativa C, direitos individuais homogêneos, me parece que sim, né? Parece que sim, aqui a tutela coletiva seria voltada para direitos individuais homogêneos, né? D, direitos individuais puros sem possibilidade de tutela coletiva, aqui está totalmente errado, então não seria, a alternativa correta é a C. Os consumidores possuem direitos individuais, mas todos decorrem de uma mesma origem comum, o erro de faturamento da empresa. Trata-se, portanto, de direitos individuais homogêneos que admitem tutela coletiva. É isso aí, então, aqui, né, gravando sobre os direitos, sobre a questão dos direitos individuais que decorrem de uma mesma origem comum. Né, o conceito aqui de direitos individuais homogêneos tem que ter uma origem comum, né, para aqui configurar isso daí. O erro de faturamento da empresa é a origem comum aqui. Então, os direitos individuais homogêneos que admitem a tutela coletiva está classificado aqui nessa alternativa C. Seguindo aqui, vamos a uma revisão rápida, bem rápida aqui para você. Direito difuso tem que ser indeterminado, tem que ter circunstâncias de fato. Lembra da publicidade enganosa? Atinge a Mariazinha, só o Joãozinho? Não, né? Atinge a muitas pessoas, mas eu não sei dizer quem que assistiu, não sei, né? Direito coletivo aqui, o grupo tem que ser determinável e tem que ter uma relação jurídica. Lembra do exemplo da universidade? É um grupo determinável? Sim, né? É uma universidade em específico e a relação jurídica é o contrato com a cláusula abusiva. Direito individual homogêneo é o direito individual e que tem a origem comum. Lembra do caso lá do faturamento incorreto, né? Tinha ali uma natureza de direito individual e a origem comum era o faturamento, né, incorreto. Canais de reclamação, PROCON, Defensoria Pública, Consumidor.gov e Reclame Aqui. Quem tem legitimidade para propor ação coletiva? Só MP, né? Ministério Público, Defensoria, PROCONs e associações. Dica para sua prova. Se a questão mencionar titulares indeterminados, marque direitos difusos. Se mencionar qualquer coisa ligada a uma origem comum, a resposta é direitos individuais homogêneos. Se falar num grupo uma categoria ligada para uma relação jurídica, a resposta sempre vai ser direitos coletivos stricto sensu. O stricto sensu é uma restrição, ou seja, é um grupo ali de pessoas específico atingido. Pegadinhas frequentes que você vai ver na sua prova sobre isso. E gente, essa questão de ações aqui confunde bastante o conceito. E essas palavrinhas que eu trouxe aqui para você, né, que você precisa decorar
decora, porque na hora da prova você tá nervoso ali, você confunde tudo, meu Deus do céu, você quer sair da prova, você não sabe se você vai no banheiro, se você sai chorando e deixa a prova de lado. Então, não fica nervoso. Não fica nervoso. Para, respira e lembra do que eu te disse aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Direito difuso, diferença entre direito difuso e coletivo. Difuso tem que ter pessoas indeterminadas. Lembra do comercialzinho lá? Eu sei quem é? Não sei. Eu sei que atingiu um monte de gente, mas eu não sei quem foi. Não sei quem eu atingi. Coletivo tem que ter um grupo determinável. Lembra da universidade? É um grupo ali, é específico. Individual homogêneo continua sendo um direito individual. Eu como consumidora, poderia propor uma ação, né, sozinha, mas tem uma origem comum, atinge outras pessoas. Lembra daquele faturamento lá que deu errado? Atinge só a minha vida? Não, outras pessoas foram lesadas, né? Reclame Aqui não tem legitimidade para ação coletiva, é uma plataforma privada. Consumidor.gov, embora seja pública, não é legitimado para propor ação coletiva, tá? Isso aí cai, nossa, despenca, porque todo mundo confunde esses conceitos aí. Então, lembre aí dos macetes sobre ação coletiva. MPDPA. Quem é legitimado? Ministério Público, Defensoria Pública, PROCONs e associações de consumidores. Ok? É isso que eu tinha para falar aqui para você. Espero que tenha ajudado. O importante é manter a calma. Na hora que complica, mantenha a calma, respira, acredita em você. Não perde tempo. Né? Não perde tempo na hora de dar resolução. Se tá confuso demais, percebeu que, né, vai demorar mais tempo, pula para a próxima, volta nessa depois, né, com a clareza. Às vezes a questão seguinte esclarece a anterior, ou as questões seguintes podem esclarecer a anterior e você mata aquela questão, né? Fica ligado nessas dicas que eu dou para você aqui. Fica ligado nas palavrinhas que já faz você eliminar, ou pelo menos falar assim, não, essa aqui tá com o cara que tá errado. Apenas, sempre, esses exageros, absurdos, questão que se percebe claramente tá muito incompleta, descarta, entendeu? É isso, mantenha o foco, estuda, reserva tempo para estudar, 2 horas se você conseguir, pelo menos. Resolve muitas questões. Quando você resolve muitas questões, não só da bancada ali, do seu edital, né, mas como também outras, você fica craque em achar pegadinha e não erra, tá bom? É isso. Mantenha o foco, seja positivo. Até a próxima!